estou sentindo dor. E às vezes no momento, né, de orientação, de doutrinação, sempre aquela pessoa que estava ali dizia, né, isso é só uma impressão, o irmão agora é um espírito, não sente mais nada disso, você não precisa mais de comida, de bebida, não precisa mais de nada dessas coisas da terra, para você agora é uma prece, é uma oração. Mas até que ponto essa linha, né, é assim, dessa maneira, você não sente nada, você não tem mais nada, você hoje não habita mais o mundo espiritual, o mundo material, e do lado de lá você agora não precisa de mais nada. De fato, o espírito, uma vez que ele desencarna, que ele sai do corpo físico, as necessidades físicas dele realmente acabam, né? Aí a gente ouve até aquela frase, descansou, né? A pessoa partiu e descansou. Descansou o corpo, né? O corpo físico realmente acabou, descansou, né? Findou. Mas e o espírito? A gente precisa entender sempre que há um espírito, há um corpo material e a junção dos dois dá um subproduto chamado alma. E um interfere diretamente no outro e tem que ser assim, porque senão não haveria a mínima lógica o espírito encarnado. Se o corpo não interferisse na vida espiritual e o espírito não interferisse no corpo físico, não haveria necessidade de unir um e outro, né? Então a gente percebe que quando vamos colocar uma mulher quando ela está na TPM, ela pode ser uma pessoa calma, tranquila, ela pode ser uma pessoa organizada, orientada, mas ela entra num estado que os hormônios fazem com que ela se torne uma pessoa avessa à tranquilidade, às vezes agressiva, na fala, no comportamento. Então, aquilo ali é do corpo ou é da alma, né? A gente sabe que o corpo interfere muito nas questões da alma. Aí se ela toma um remédio, um calmante, ou toma um inibidor de hormônio, naturalmente ela volta àquele estado tranquilo. Então a gente percebe que sim, o corpo interfere na alma e a alma, claro, vai interferir diretamente no corpo, melhorando o corpo, né? Quando a gente desencarna com uma evolução melhor e a gente tem a oportunidade de reencarnar, o nosso perispírito vem melhorado da medida do nosso melhoramento. Então é por isso que hoje a gente tem formas físicas muito mais belas do que quando na época dos primatas. A evolução vem trazendo essa mudança. Então Kardec, quando ele trata disso, e é importante que a gente estude para a gente poder não cair naquela ilusão de achar que porque o espírito partiu, ele deixou de sentir. O que ele não sente mais, né? A sensação, a parte nevrálgica, nada disso. Mas a mente espiritual, ela registra ali todos os acontecimentos da vida da alma, né? Do espírito encarnado. Então, quando ele desencarna, não tem uma borrachinha que faz ele apagar o que ele viveu. E nem deve, porque tudo é aprendizado. Então ele vai sentir de novo? Não, ele não vai sentir de novo. Ele vai apenas ter reminiscências, recordações, né? Mal esclarecidas, uma vaga recordação limitada do entendimento daquilo que ele viveu, porque tem algum momento, tem um arquivo que está registrado no perispírito dele, está registrado na mente espiritual. Então, quando ele chega lá, ele pode, com toda certeza, sentir, não, mas ele pode recordar-se do que ele viveu. E é tão intenso aquilo, né? E vamos imaginar, ontem deu uma reportagem de um irmão que morreu, se eu não me engano, em Petrópolis. E os policiais julgaram que talvez fosse do frio. Imagina quando esse espírito chega do lado de lá, na condição de todos nós aqui, né, espíritos ainda muito imperfeitos. Claro que ele vai chegar lá sentindo frio.
Até porque ele não vai ter a consciência imediata de tudo que está acontecendo. Então, a gente percebe que ele não vai chegar lá com a sensação, né, a coisa sensorial do corpo em relação ao frio. Mas a mente dele guardou aquela lembrança do que era o frio. Então, ele vai dizer que está sentindo frio. Na mente dele, ele está sentindo frio. É só uma questão de o tempo passa, a educação, né, a elevação, a orientação, até que ele se descubra e veja que nada mais daquelas coisas materiais ele realmente de fato sente. Entra aquela questão também, né, sem nenhum julgamento das outras religiões, quando os espíritos estão trabalhando junto com os médios e os médios estão bebendo, e os espíritos dizem que eles estão bebendo, eles estão fumando. Eles não estão bebendo nem fumando, porque isso é algo que o corpo físico poderia fazer apenas. Eles não têm mais a boca física, os pulmões, não têm mais os órgãos, né, digestivo, estômago. Porém, sim, tudo é energia, então eles absorvem sim aquela energia. Mas dizer que eles estão sentindo o mesmo prazer que o cigarro causa no encarnado, não, ele não está sentindo aquele prazer. O prazer que ele está sentindo é um vício que ele ainda não conseguiu se liberar e que a energia daquilo aspirado, ele concentra nele e dá aquela impressão de que ele ainda tem um corpo físico e continua sentindo as mesmas coisas que um corpo físico sentiria, né? Então, é muito bom que a gente estude essas coisas, porque daqui a pouco seremos nós a estarmos do lado de lá. E como a gente vai chegar lá? Vai chegar se dizendo que está sentindo o quê? Fome, frio, calor, né? Enfim, todas as coisas que o corpo físico sentia, né? Então, eu vejo que todas essas elucidações, elas nos ajudam a lidar com o mundo espiritual, com os espíritos, propriamente dito, porque a doutrina espírita essa é uma doutrina também nesse sentido, né, para que a gente possa ter a comunicabilidade com os espíritos, saber o que acontece do lado de lá. Talvez não saber, relembrar, né, porque saber a gente já sabe, só que a gente esqueceu. Mas eu vejo que é muito mais para que a gente possa ter um preparo de como chegar lá. E na maioria das vezes, a gente estuda, explana e fala, e até no momento de mediunidade, como se a gente estivesse única e exclusivamente pegando essas informações e passando para eles como se aquela realidade não fora a nossa um tempo atrás e não virá a ser novamente. Vai ser. Então, é melhor para nós do que para eles, né? Porque a gente tendo essa noção, do lado de lá, a gente vai conseguir ter um pouco mais de lucidez espiritual para ver a vida realmente de uma outra maneira, né? Então, eu fiz umas considerações aqui, né, a respeito, por exemplo, do repouso. Quando a gente vê lá André Luiz, quando a Narcisa diz para ele, você tem que descansar, né? A lei do descanso, do repouso. Então, o que os espíritos falam? Que o repouso do lado de lá não é o repouso do corpo físico, porque quem precisa de repousar para reaver as energias físicas é o corpo físico, são as células físicas. O que do lado de lá ocorre, o repouso, é puramente intelectual, porque o espírito concentrado em uma ação lá, não vai ser o corpo dele, o perispiritual, que vai cansar. O que vai cansar é a mente dele, que vai estar focada naquela ação que ele está fazendo. Então ele precisa, sim, repousar, e é um repouso puramente mental, um repouso moral, do que físico, porque de físico realmente não tem nada. Tem o perispírito, que também é matéria, mas não é um corpo físico, né? Não precisa do repouso que o corpo físico necessita. Então ele vai falando sobre essas questões, né? E aí, uma coisa que eu acho interessante, quando ele fala a respeito do corpo físico, que ele considera como um manto, né? Que a gente coloca um manto nas costas,
E mesmo depois que a gente tira o manto das costas, a gente tem a sensação de que ainda permanece com ele. É o que o espírito fica, né, do lado de lá. Ele deixou o corpo físico, mas ele fica com aquela sensação de que ele ainda está com o corpo físico. Até porque há exceções, mas na grande maioria das reencarnações, a gente fica um pouco mais de tempo, né, aqui. Então é óbvio que a gente vai sentir, né, essa sensação, vai ter a comparação é essa, né? Vai ser como se a gente estivesse ainda, né, carregando aquele chale nas costas, mas na verdade não tem mais, já tirou, né? E o tempo vai fazendo com que você de repente vá tendo mais essa leveza, se distanciando mais dessas situações da matéria. E aí a Marta nos passou aqui para a gente conversar sobre a questão onde Kardec fala da sensação, né? Ensaio teórico da sensação nos espíritos, né? Então olha como muda, né? Se a gente dissesse sensação dos espíritos, a gente estaria afirmando que os espíritos têm sensações. E não é a sensação nos espíritos, por quê? Porque eles é que estão sentindo como se houvera aquilo ainda, né? E se fosse sensação dos espíritos, eles realmente teriam aquela sensação. Na verdade, não, eles não têm. É só uma questão realmente de eles ainda não terem conseguido se libertar das questões da vida material. Então, Kardec fala assim: o corpo é o instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que dá dor à alma pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar-se nem de queimar-se. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito desse mal como se fora real? Não as vemos até causar a morte? Toda a gente sabe que aqueles a quem se amputou um membro costumam sentir dor no membro que lhes falta. Certo que aí não está a sede ou sequer o ponto de partida da dor. O que há apenas é que o cérebro guardou desta a impressão. Lícito, portanto, será admitir-se que coisa análoga ocorra nos sofrimentos do espírito após a morte. Um estudo aprofundado do perispírito, que tão importante papel desempenha em todos os fenômenos espíritas, nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado em que o espírito vem a encontrar-se por ocasião da morte, na ideia que tão frequentemente manifesta de que ainda está vivo, nas situações tão comoventes que nos revelam os dos suicidas, dos supliciados, dos que se deixaram absorver pelos gozos materiais, e inúmeros outros fatos, muita luz lançaram sobre esta questão, dando lugar a explicações que passamos a resumir. Então a gente vai dar uma paradinha aqui, e já de início, né, Kardec fala que o corpo é instrumento da dor, já nos informando que, de alguma forma, a dor tem algum papel no espírito. Porque se a dor não tivesse um papel no espírito encarnado, ele não seria instrumento de dor, ele seria instrumento de qualquer coisa,
como de várias outras coisas, mas a dor estaria de fora. Então, como tudo na criação é pedagógico, tudo tem um porquê, tudo tem uma razão, Kardec depois, e ele coloca aqui bem claramente, de um estudo aprofundado, e há pessoas que dizem que Kardec está ultrapassado, né? A gente não conseguiu ainda compreender o pensamento de Kardec, quiçá dos espíritos, né, que respondem a ele. Então, a gente percebe que quando ele fala, foi através de um estudo aprofundado que ele conseguiu entender essas questões e responder muitas dessas questões. Então, você vê que ele faz várias perguntas aos espíritos referentes ao mesmo assunto, e as respostas são muito claras e muito objetivas. Então ele coloca aqui o corpo como instrumento da dor. E aí ele fala, a dor, se o corpo não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. Então aí a gente entende por que o corpo ele é causa da dor. Porque é através do corpo que o espírito se equivoca, que o espírito erra, que o espírito, quando está encarnado, né, tem as suas fraquezas, e no meio disso tudo, ele causa um programa que, na maioria das vezes, somente a dor no próprio corpo físico vai fazer com que ele desperte para o erro que ele veio a cometer no passado. E ele continua dizendo, a alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. Ou seja, a alma em si não sente a dor. Ela percebe a dor através de quê? Da ligação que ela tem com o corpo físico. Então, o perispírito, como a gente fala, que o perispírito é o molde do corpo físico, é através do corpo físico, do que se passa na dor aqui, que cada órgão conectado ao órgão perispiritual transmite a dor para que o espírito possa perceber essa dor. E percebendo essa dor, o espírito em si não está sentindo a dor. Quem está sentindo a dor é o corpo físico. Por isso que se diz que morrer não dói. Quem está sentindo a dor, na verdade, é o corpo físico. O espírito está apenas percebendo, né? Ele vai entender aquela dor, mas porque há um corpo físico, há uma vida biológica. Porque se tirar a vida biológica, o espírito não mais vai sentir a dor. Não tem mais a sensação, né? Aquele estado sensorial de dor. Então, a dor, ela é um efeito no espírito do que ele fez, ele errou, ele se equivocou. A dor no corpo físico é um efeito daquele equívoco dele, e automaticamente ele vai perceber aquela dor. Como Joana de Ângeles fala, nós poderíamos hoje apenas evoluir amando. A gente poderia passar pela nossa evolução somente através do amor. Mas a nossa condição ainda evolutiva nos dá uma consciência de culpa. Essa consciência de culpa, ela determina que eu só vou conseguir entender o mal que eu fiz a outrem se eu sofrer aquilo que eu fiz, ou pelo menos a dor equivalente àquela que eu causei. Então, o corpo foi o instrumento de eu ter causado a dor a alguém, eu reencarno, e o meu corpo vai ser o instrumento de uma dor que vai ser o efeito daquela minha ação negativa. Então, você vê como é que está tudo interligado, né? Não tem como a gente simplesmente separar alma e corpo, porque enquanto estamos aqui, está tudo realmente entrelaçado, né? O corpo está completamente ligado ao perispírito, e todos os nossos órgãos, todos os nossos sensores estão diretamente ligados ao espírito, justamente para que o espírito possa, percebendo aquilo, compreender, né? A gente nem sempre compreende, mas a ideia é essa, você passando pela dor, você compreender que aquilo você não deve causar, né?
a outrem, aquele que caminha com você. Então ele fala que essa lembrança, né, da dor que a alma conserva, ela pode ser sim, ninguém está dizendo que ele não está sofrendo. Ele está sofrendo muito até, mas não é a dor em si. A lembrança do que ele sofreu, como a gente falou, né, a respeito do irmão que morreu no frio. Óbvio que a lembrança daquele sofrimento que ele passou vai causar muito sofrimento nele. Ele vai talvez demorar um tempo ainda para entender que ele não está mais no corpo físico e realmente ele não está sentindo a dor. Mas aquela lembrança vai ser realmente muito penosa para ele, né? Uma pessoa que passou anos e anos sofrendo de um câncer, por exemplo, de uma dor, né, muito intensa. Se esse espírito não tiver uma certa evolução já para entender que houve um desligamento, já houve uma liberdade, aquela dor pela qual ele passou durante muito tempo, ele vai ter a lembrança daquilo e vai estar na mente, né? Enquanto ele não trabalhar a mente para se libertar, aquilo permanece fazendo com que realmente ele continue a entender aquilo como um sofrimento. E por que isso? Como ele fala, o nosso perispírito, os tecidos do nosso perispírito, eles não são suscetíveis nem a se queimarem nem a se congelarem, né? Então a gente vê, como ele vai falar aqui mais na frente, espíritos passando pelo fogo sem sofrerem coisa alguma, né? Ou entrando no estado de congelamento, passando por... Ele poderia ficar dentro de uma câmara frigorífica sem que ele se congelasse, porque realmente os tecidos do perispírito não têm mais essa susceptibilidade, né? E aí, como ele coloca, muitas vezes isso é explicável porque, às vezes, a lembrança aqui mesmo encarnado de um grande sofrimento que a gente já teve é passível de causar tanto ou mais sofrimento do que ele causou. É por isso que Jesus recomenda o perdão, porque às vezes alguém faz alguma coisa pra gente que doeu mesmo, machucou, feriu na alma, no corpo, seja onde for, e quando você perdoa, naturalmente você segue adiante, aquilo fica para trás e você deixa de sofrer. Quantas vezes a gente se lembrar do que aconteceu, né? Alguém fez algum mal, aquilo dói, fere, e é justamente aquela dor que nos aprisiona, né? O acontecimento. Então, a gente lembra, por exemplo, Públio Lentulus, quando ele foi capturado lá, e, né, que aquele algoz dele, o pai do Saul, depois de ter raptado o filho dele, fez o filho dele escravo, aquela coisa toda, e fez o filho dele cegá-lo, né? Se ele não conseguisse se libertar daquilo, lá na frente, com toda certeza, cada vez que ele se lembrasse daquilo, aquilo causaria tanto ou mais dor quanto da hora que ele sofreu. E mesmo ele se libertando, já crescendo espiritualmente, quem garante que cada vez que ele se lembrasse daquilo, daquele momento, aquilo não causou dor, né? A ponto, como ele diz aqui, né? Até um mal como se fora real e até às vezes causando a morte, porque se você ficar pensando muito naquilo, você daqui a pouco começa a subir a pressão, daqui a pouco você fica com taquicardia, daqui a pouco você tem uma parada cardiorrespiratória. Por quê? A sua mente produziu aquilo novamente, né? Então, é a justificativa do que acontece com os espíritos. Aí ele faz a comparação de quem amputa um membro. Nós tivemos, né, uma prima que ela precisou fazer a amputação do antebraço. E ela dizia, ela narrava sentir, né, coceira no membro, né, que foi amputado, né? Talvez a mão fechada. Ela dizia que a mão dela estava fechada, ela queria ler a mão. Claro que a dor, como Kardec fala, a origem da dor não está ali no perispírito, mas está onde? Na mente, no cérebro, porque ela está ainda com aquela, né, visão, aquela percepção de que o membro permanece ali. E isso é tão interessante que a Jacira, trabalhando com fisioterapia, ela sempre falava que toda vez que ela ia fazer o tratamento toda vez que ela ia fazer o tratamento com o doente,
Primeiro ela mandava o doente fazer aquilo na mente, né, Nazira? Movimenta seu dedo na sua mente, movimenta sua perna na sua mente. Por quê? Porque realmente é a mente que vai fazer com que aquela coisa volte a funcionar até que você consiga. E volta mesmo. Por isso, e está bem explicado que quando você, né, se você perde um desses membros, o cérebro vai permanecer percebendo, né, como se aquilo ali realmente existia. Então, é o que ele fala aqui. Então, lícito é admitir-se que uma coisa parecida aconteça também com os espíritos lá do outro lado. No segundo parágrafo ele diz: o perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, que o tira do meio ambiente, do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, porém, não o da vida intelectual, que reside no espírito. Caiu alguma coisinha aqui dentro da água. Aí ele continua, né? É o princípio da vida orgânica, porém não o da vida intelectual que reside no espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos, servindo-lhes de condutos, localizam essas sensações. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés, ou vice-versa. Não se confundam, porém, as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo. Estas últimas, só por termos de comparação, as podemos tomar, e não por analogia. Liberto o corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, pois que ele se queixa de frio e calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Temo-lo visto atravessar chamas sem experimentarem qualquer dor. Nenhuma impressão lhes causa, conseguintemente, a temperatura. A dor que sentem não é, pois, uma dor física, propriamente dita. É um vago sentimento íntimo, que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade, reminiscência, porém, igualmente penosa. Algumas vezes, entretanto, há mais do que isso, como vamos ver. Então, esse é o fim do terceiro parágrafo. E aqui ele fala logo no início do segundo sobre o perispírito, né? A gente estava dando uma estudada nessa questão da quintessência e olha que coisa interessante, né? A quintessência seria o quinto agente, né? Além do fogo, da terra, do ar e da água, teria essa quintessência, né? Aristóteles falava disso. Há quanto tempo antes da doutrina espírita, né? Depois que Kardec veio e trouxe doutrina espírita, veio junto esse conhecimento da formação, primeiramente, dos mundos, depois de tudo que há, né, nos mundos, inclusive o nosso corpo e inclusive o nosso perispírito. Então, da onde a gente tira a matéria para compor o nosso perispírito? Do próprio fluido cósmico universal pertencente ao globo onde vamos encarnar, né? Então, aqui na Terra, o nosso corpo físico é denso, porque densa é a matéria do fluido cósmico universal que compõe, né, a formação do nosso perispírito.
Então a gente percebe que por que não é certo dizer que não existe matéria no perispírito, né? Porque o perispírito também é formado dessa matéria. E a matéria original, primária, de todas as coisas que existem, é o fluido cósmico universal, né? Então a Terra toda cheia desse fluido é que foi retirado todos os elementos, tudo que a gente pode entender, tudo que o nosso pensamento pode compreender, tabela periódica, né, a questão da física, da química, todas essas coisas, todos os gases e tudo que compõe todas as coisas tem uma origem, e essa origem está dentro do fluido cósmico universal. Então, como ele fala aqui, o perispírito é esse laço que une o espírito à matéria. E deveria ser assim, porque se o espírito, ele é imaterial, ele não tem essa carga pesada que a matéria tem, como ele iria se movimentar aqui, nesse corpo, nesse planeta, se não houvesse um elo que unisse, né, no meio a meio, metade fluido, metade matéria mais densa. Então, como o espírito iria se conectar ao corpo físico se não houvesse alguma coisa que fizesse essa intermediação, né? É como um carro andaria se não houvesse um motorista ali entre o volante, né, os pedais e o banco. Hoje a gente já tem, né, o controle remoto, mas ainda assim é uma força que faz ele ir. Ele não vai sozinho. Então tem que haver esse intermédio para que, por exemplo, vamos imaginar o carro, né, o exemplo do carro. O carro é aquela coisa sozinha, mecânica, que não pensa. Ele não vai saber o momento que ele vai dar seta, ele não vai saber o momento que ele tem que frear, ele não vai saber o momento que ele tem que acelerar, ele não vai saber o momento que somente o intelecto pode desenvolver ali. Então, entre ele fazer tudo isso e quem comanda, tem aquele comandante, tem aquele que está passando para ele de alguma forma todos os comandos, né? E aí, tudo que o carro do lado de fora acontecer com o carro, aqui quem está dentro do carro dirigindo vai sentir. É o que ele fala aqui. Tudo que acontece com o corpo, através do perispírito, o espírito vem a sentir, porque é uma conexão que existe através do perispírito. Mas, uma coisa que ele coloca aqui que eu acho interessante, né? A gente não pode confundir o que o espírito sente, né, no perispírito com as sensações físicas propriamente ditas. São coisas completamente diferentes. Só serve apenas para a gente fazer uma analogia, uma comparação. Porque como o espírito sente é muito diverso no perispírito de como ele sente e o que ele sente no corpo físico, né? É uma diferença puramente sensorial. Se a gente tem no cérebro, né, todos os neurônios, todos aqueles ligamentos neuronais,